Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. E meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Sou catequista, teólogo, e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar mais um vídeo, né? Mas primeiro vamos rezar, porque sem Deus nós não somos nada. E se a gente não rezar, a gente não tem forças para vencer, né, as batalhas do nosso dia a dia, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o nosso Papa Leão, sobre o nosso Bispo Dom Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar, gente, aquela oração de Santo Inácio de Loyola, que nos dá indulgência parcial. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Vamos rezar a oração de São Bento e de São Miguel para nos proteger de todo mal.
mini exorcismo. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, insistentemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha. A gente se sente até mais leve. Parece que sai até um peso das nossas costas quando a gente reza, não é? Pede a Deus para nos livrar, né, de todos os males do corpo e da alma. É uma maravilha, né? É muito bom a gente estar na presença de Deus. Então, gente, abra o nosso catecismo aí. Vamos dar sequência ao nosso estudo do catecismo. Tá? Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1803, tá? 1803, página 485. O título é As Virtudes. Agora nós vamos estudar, vamos levar aí algumas aulas falando sobre as virtudes. O que são as virtudes? É o oposto do pecado. Por exemplo, nós temos 7 pecados capitais: soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Não temos? Cada pecado capital tem uma virtude que se opõe. Tá? Por exemplo, o orgulho, a humildade. Entendeu? A gula, a temperança. A preguiça, a diligência. Entendeu? Então, a ganância, o desprendimento. A luxúria, a castidade. Então, cada pecado capital tem uma virtude que combate, ok? Então nós vamos falar das virtudes de uma forma geral, ok? Na aula passada nós terminamos o tratado, né, o que o catecismo explica sobre a consciência, que é a lei de Deus. Então nós temos que viver de acordo com a nossa consciência, e para isso a gente tem que buscar as virtudes, que são opostas ao pecado. Tá? Então vamos estudar com a graça de Deus. Nós vamos levar aí algumas aulas para falar sobre as virtudes, que são bastante coisa para a gente poder falar. Então vamos aí, parágrafo 1803, se você quiser acompanhar no Catecismo Amarelinho. Tá bom? Diz assim: ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então aqui São Paulo ele coloca algumas virtudes para a gente praticar. Eu gosto muito da carta aos Filipenses, é uma das cartas de São Paulo que eu mais gosto. Eu acho muito bonita a carta aos Filipenses. E ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele fala para a gente se alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4, 4. Ele fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Né? Eu gosto muito da carta aos Filipenses. Né? Buscai a vossa salvação com temor e tremor. Olha só. Então eu gosto muito, muito da carta dos Filipenses. E aqui ele coloca algumas virtudes para a gente praticar. O que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso, tá vendo, gente? E que de qualquer modo mereça louvor. Tá vendo, gente? Então, são virtudes que nós devemos praticar. Sermos justos, sermos amorosos. Tudo isso, gente, vem de Deus. Não é? O amor vem de Deus, a justiça vem de Deus, não é? A honra, a virtude, né? O louvor, a nobreza, a verdade, tudo vem de Deus, ok? Então, por isso que a gente deve praticar essas virtudes, ok? A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Olha que coisa interessante. Então, a virtude é a disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar
atos bons, que nós já fizemos um vídeo sobre isso. O que me diz o que eu sou, gente, não são as minhas palavras. Palavras o vento leva. É os meus atos. Jesus falou, uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. É pelo fruto que conhece a árvore. Uma árvore má não dá bons frutos. E uma árvore boa não dá maus frutos. Jesus disse isso. Então é o que? É a minha ação. É aquilo que eu pratico. Os meus atos. Mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Então eu tenho que buscar fazer a vontade de Deus, tá? Na minha vida, tá? Com as virtudes e as minhas forças sensíveis e espirituais. Está sempre em sintonia com Deus e comigo mesmo, tá? Então eu tenho que estar bem comigo, né? E também com Deus, o espiritual e o sensível. Com a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Olha aí, tá vendo? Acabei de falar o que o catecismo falou. Na prática, não é nas palavras. Palavras, gente, você fala, mas não pratica. Então, como é que eu sei que aquela pessoa ali realmente é cristão mesmo? Pela prática. Ela pratica aquilo que ela fala. Porque você só falar, mas se você não praticar no dia a dia, na sua família, no seu trabalho, no colégio, na sua vida de uma forma geral, você está dando contra-testemunho. E é o que mais acontece hoje. Por que muita gente não quer saber da igreja? Por causa dos maus testemunhos, até de padres mesmo. Eu vejo padres aí dando contra-testemunho na internet, gente. Pelo amor de Deus. Até na roupa que veste. Até na roupa que veste. Nos programas de televisão que vão. Tem padres que vão no programa de televisão, gente, parece que vão pra festa. Nem o cresma não usa. Entendeu? Pelo amor de Deus. As pessoas não chamam nem a pessoa de padre ou fulano. Não respeita. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Olha aí, gente, tá vendo? Então, qual é a importância da virtude? É eu ser semelhante a Deus. Mas não é só na aparência. Não é na aparência, é nos atos. Tá? Eu já falei isso daqui. Jesus foi forte quando ele fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que pratica, que faz a vontade de Deus, esse vai entrar no céu. Não é aquele que só falou e não fez nada. Entendeu? É pela sua prática. E como que eu me assemelho a Deus? Com os meus atos. Tá? Esse é o parágrafo 1803. Agora vamos para o 1804. As virtudes humanas. Então, gente, para mim chegar no céu, primeiro eu tenho que entender que eu sou humano. Tá? Para mim chegar lá, né, onde eu quero, diante de Deus, eu tenho que entender que eu sou humano. Tá? Então, primeiro eu tenho que praticar as virtudes humanas, para depois eu chegar lá nas virtudes. Né? Nós vamos ver. Mais para frente você vai ver. Então, primeiro o catecismo começa com o humano, depois, né, o psíquico e depois o espiritual. Por isso que o homem de hoje está de cabeça para baixo. Porque o homem de hoje colocou o espírito embaixo e, né, a parte material em cima. Não, a parte material tem que ser embaixo. E o espiritual em cima. Senão o homem vira de cabeça para baixo. É o que está acontecendo hoje com o ser humano. Por que tanta depressão hoje? Por que tanta ansiedade hoje? Síndrome do pânico. Por quê? Porque o homem hoje, gente, ele está, o que sofre hoje não é o corpo, é o espírito. É a alma que está doente. Entendeu? As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais. Claro, gente, que ninguém vai ser perfeito, só Deus, mas nós temos que pelo menos fazer a nossa parte. Da inteligência, que é um dom do Espírito Santo, e da vontade, eu tenho que pelo menos ter a vontade de buscar a santidade. Vontade de ser santo, porque se eu não for santo eu não vou para o céu, já expliquei isso. A vontade que regulam os nossos atos. Tá?
Então, é a minha vontade que regula os meus atos. Eu faço só aquilo que eu quero, já expliquei isso. Ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Já falei sobre isso também nas aulas anteriores. O homem de Deus, ele tem que ter as duas coisas, a razão e a fé. Ele não pode ficar só com uma, tem que ter as duas. Se ele ficar só com a fé, ele fica fanático. E se ele ficar só com a razão, aí ele vira ateu. Então você tem que ter as duas coisas. É o que Santo Agostinho dizia. Eu compreendo para crer e eu creio para compreender mais ainda. Então eu tenho que estudar teologia, eu tenho que estudar a Bíblia, fazer um curso bíblico e ter a fé. Tá? Então a razão e a fé têm que andar juntas. Propiciam assim facilidade, domínio. Tá vendo, gente? Por isso que é importante a gente se dominar. Por isso que é importante o jejum. Por que a igreja dá muito valor ao jejum? Porque aí você começa a se dominar. Eu não vou comer aquilo ali. Então, se eu estou dominando o meu corpo, eu posso dominar o meu espírito, a minha alma. Aí eu não vou pecar. Eu posso até ter vontade de pecar, mas eu não vou pecar. O jejum é um meio, não é um fim. Tá? Então, o domínio é muito importante. E alegria para levar uma vida moralmente boa. Falei da alegria, que é um dom do Espírito Santo, que São Paulo fala na carta aos Filipenses. Então é muito triste um cristão, né? Eclesiástico 3:3, a tristeza matou a muitos. Tá? Então nada de ser um cristão triste, mal-humorado, é a pior coisa que tem. Né? Aquele cristão que, ai que dó de mim, como eu sofro, eu sou a pessoa que mais sofreu nessa vida, ah, que chato. Pessoa muito chata, né? Conviver com uma pessoa assim é muito chato. Tá? Pessoa virtuosa é aquela que livremente, aí já falamos da liberdade nas aulas anteriores, para praticar o bem. Já explicamos sobre isso. Eu sou livre para praticar o bem, não o mal. Tá? Eu estou passando, gente, que nós já falamos um pouco sobre isso nas aulas anteriores, tá bom? As virtudes morais são adquiridas humanamente, porque nós somos humanos, lógico. São os frutos e os germes. O que quer dizer germes? Semente. Germes de atos moralmente bons, dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Olha que coisa bonita que o catecismo está nos dizendo, gente. Então, isso tudo é para quê? Para mim entrar em comunhão com quem? Com o amor. Quem é o amor divino? É Deus. Gente, a Bíblia é bem clara. A única definição de Deus em toda a Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. E não vai para o céu. Se você não ama, meu irmão, minha irmã, você não vai para o céu. Amar, às vezes, aquela pessoa que às vezes nem merece o nosso amor. Porque Jesus manda amar até os inimigos. Se você não ama, você não vai para o céu. Você, como dizia o Padre Léo, você vai ficar 500 anos no purgatório. Purgatório não tem ano, não tem tempo. Mas ele falava isso de brincadeira. Entendeu? Porque quem não ama não conhece Deus. E se você não conhece Deus, você não vai para o céu. E São Tiago diz uma coisa forte. Se você não ama as pessoas que você vê, você não ama Deus que você não vê. E o que mais eu estou vendo hoje é pessoas hipócritas. Ah, eu amo a Deus, eu louvo a Deus, mas não é capaz de amar o irmão, de amar pai, de amar a mãe, o filho, o irmão, as pessoas. Se você não ama o seu irmão que você vê, você vai amar a Deus que você não vê? São Tiago diz isso. E nós somos hipócritas. Não é? Por isso que Jesus fala, se você quer fazer a sua oferta diante de Deus, se você quer ter comunhão comigo, vai lá e se reconcilie com o seu irmão. Se você tiver brigado com alguém, você não pode comungar. Como é que você vai comungar Jesus estando brigado com o seu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus? É uma incoerência. Então, meu irmão, minha irmã, se você não ama, lamento dizer para você, nós não vamos nos encontrar no céu. Tá? Então, por isso que o amor é decisão, não é um sentimento. Ok? Esse é o parágrafo 1804. Agora vamos para o 1805. Distinção das virtudes cardeais. Então aqui agora, né, ele vai colocar o que são as virtudes cardeais, ok? E depois a gente vai desdobrando cada uma delas e vai conversando. Vamos lá.
parágrafo 1805. Está vendo, gente, como o catecismo é maravilhoso? Quanta coisa a gente aprende. Então, se você ainda não tem o seu catecismo, você que é católico, não deixe de adquirir o catecismo da Igreja Católica. Esse amarelinho aqui tem todas as livrarias católicas. Gente, o catecismo não é só para nós professores, não. Tá? Esse catecismo aqui não é só para mim que sou professor, não. É para você que é católico também. Eu sempre digo, né, que o católico ele tem que andar com as duas armas que o católico tem que andar. É o catecismo e a Bíblia. A Bíblia de um lado e o catecismo do outro. Tá? Então nós temos que andar com essas duas armas aqui para a gente poder não ser enganado pelas falsas doutrinas, pelas falsas religiões. Gente, o catecismo traz a resposta para todas as perguntas que a gente faz, em termos de doutrina. É a nossa regra de fé, a nossa doutrina, é a interpretação da Bíblia. Por isso que eu falei. Porque aqui está a palavra de Deus, mas ela precisa ser interpretada, e aqui a igreja interpreta para nós. Porque não somos nós que vamos interpretar a Bíblia, é a igreja. Então aqui no catecismo está a interpretação da Bíblia. Você pode ver que aborda todos os temas que a Bíblia praticamente fala. Tudo está aqui no catecismo. O que não está no catecismo é porque a igreja não sabe. E se a igreja não sabe, eu também não sei. E você também não sabe. Se Deus não revelou para a igreja, vai revelar para nós? Vai revelar para você? Claro que não vai. Então, se não estiver no catecismo, é porque Deus não revelou. E aquilo que Deus não revelou, meu irmão, minha irmã, não é para a gente saber. Tá? Deus sabe de todas as coisas. Tá? Os mistérios de Deus. Ok? 4 virtudes têm um papel de dobradiça. Cardeais quer dizer isso, dobradiça, né? Que em latim se diz cardo, cardinis, por isso que vem de cardeais, ok? Por esta razão são chamadas de cardeais, tá vendo? Todas as outras se agrupam em torno delas, tá vendo? Olha que coisa interessante. Quais são elas? Aí o catecismo cita. A prudência, nós vamos examinar cada uma delas, tá bom? A prudência, virtudes cardeais, 4, são 4. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. 4 virtudes cardeais. E 2 aqui são frutos do Espírito Santo. Fortaleza e temperança. Também são frutos do Espírito Santo. Ama-se a retidão. As virtudes são seus frutos. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Está lá no livro da sabedoria, no capítulo 8, no versículo 7. Anote o texto aí para você ler depois na sua casa. Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Estas virtudes são louvadas em numerosas passagens da Sagrada Escritura sobre outros nomes. Então agora o catecismo vai desdobrar uma por uma. Prudência, tá? Justiça, fortaleza e temperança, ok? Então vamos lá. A primeira delas é a prudência. O que é a prudência? Vamos lá. A prudência, o parágrafo 1806, tá bom? A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, discernimento, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Olha que coisa bonita. Então, a prudência é para quê? É para mim discernir. O discernimento é o que, né, é um dom do Espírito Santo, o discernimento. Né? Eu tenho que discernir se aquilo ali é bom ou não é bom para a minha vida, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida espiritual. Entendeu? O homem quer dizer o ser humano. O homem sagaz discerne os seus passos. Olha que bonito. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Está vendo, gente? Como que o catecismo é cheio de Bíblia? Tem gente que fala, por que eu vou ler o catecismo se eu posso ler a Bíblia? O catecismo, gente, está recheado de Bíblia. Tem mais de 2.000 citações da Bíblia no catecismo. O Bíblio, ele transpira a Bíblia. É a interpretação da Bíblia. Então, quem lê o catecismo, né, é como se estivesse lendo a Bíblia explicada. Porque a Bíblia precisa ser explicada. Então, olha que coisa bonita. Tá? O homem sagaz discerne os seus passos.
Provérbios capítulo 14, versículo 15. Sede prudentes e sóbrios para vos entregares à oração. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Tá vendo, gente? Então, a prudência é uma virtude que está lá no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. Então, a gente tem que praticar na nossa vida. Tá? A prudência é a regra certa da ação. Ok? Escreve São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, junto com Santo Agostinho e São Jerônimo. Citando Aristóteles, filosofia, tá vendo? Por isso que o padre, desculpa, por isso que o padre ele estuda teologia e estuda filosofia, tá? Aristóteles, Platão, tá? Que viveram antes de Cristo, tá? Mas eles influenciaram muito a teologia, ok? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, Santo Agostinho é mais pro lado de Platão, eu acho. E São Tomás de Aquino é mais pro lado de Aristóteles. Eu confesso que eu não sou muito fã de filosofia. Não entendo muito. Mas eu sei mais ou menos o que é isso. Não se confunde com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada cocheiro, isto é, portadora das virtudes, porque conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Isso está faltando muito, gente, no mundo de hoje. Regra, medida, limite. Tá? Eu não posso fazer o que eu quero. Não, nós temos que ensinar os nossos filhos a ter regra. Na nossa casa tem que ter regra. Regra para dormir, regra para comer, regra para rezar, para tudo na vida, gente. Tem que ter uma regra, senão vira bagunça. Tá? É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência, que nós falamos na aula anterior. O homem prudente decide e ordena a sua conduta seguindo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Porque se eu tenho discernimento, eu sei que aquilo ali é mal, eu não vou praticar, eu vou praticar o bem. Tá? Então a pessoa que não tem discernimento entre o bem e o mal é terrível. Tá? Então nós que somos cristãos, recebemos o batismo, somos crismados, nós temos que pensar se aquilo ali é bom ou não, tanto para a nossa vida espiritual como para a nossa vida cotidiana. Isso é prudência. Tá? Então, antes que eu for fazer qualquer coisa, eu tenho que ser prudente, pensar. Tá? Nós temos que pensar, tá? Para a gente depois não se arrepender, porque depois que fez já era. Não tem como voltar atrás. Né? A justiça, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Por isso que Deus vai nos julgar e o julgamento de Deus é diferente do nosso. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Olha aí, tá vendo? É o amor a Deus e amor ao próximo. Tá? A justiça para com Deus, por quê? Porque Deus, né, ele tem que ser o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Chama-se virtude da religião. O que é religião, gente? Religar com Deus. Por isso que não dê ouvidos a esse povo aí que fica falando, eu não tenho religião. Quem não tem religião? Que? Isso é hipocrisia. Claro, o que é religião, gente? Religar com Deus. Entendeu? Jesus não tinha religião. Mentira! Jesus nasceu dentro do judaísmo. Ele rompeu com o judaísmo porque o judaísmo não aceitou Jesus. Ele fundou o quê? O cristianismo, os seguidores de Cristo. Eu não tenho religião. Isso é hipocrisia, gente. Vamos parar de ser hipócrita. Eu sou cristão católico. Porque tem o cristão protestante, tem o cristão ortodoxo. Qual a sua religião? Eu sou cristão católico. Eu vou falar, eu não tenho religião. Pelo amor de Deus, isso é hipocrisia. Então, a justiça para com Deus chama-se virtude da religião. Para com os homens, ela nos dispõe a respeitar os direitos de cada um. Tá vendo, gente? Então, o meu direito termina onde começa o do outro.
e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. Então eu tenho que procurar viver bem com todo mundo. O bem comum, isso aí é na igreja, né? Isso aí nós podemos englobar até a política. Por isso nós temos que votar em candidatos que procurem o bem comum. A igreja quer o bem comum. Ela não quer só para ela. Ela quer que todo mundo tenha direito à moradia, tenha direito a tudo, a educação, a saúde e a liberdade religiosa também, até quem não é católico. Então nós temos que buscar o quê? O bem comum, o bem de todos. Na oração, nós temos que buscar a cura para todos. Por que muitas vezes a cura não vem? Porque a gente pede só para a gente é egoísta, ou só para os nossos parentes. Se tem gente morrendo lá do outro lado do mundo, a gente não está nem aí. Agora, se é aqui, a gente fica preocupado. Será que tem algum parente meu lá? Não é? Agora, lá no Japão, na Coreia, a gente não está nem aí. Não é meu parente, estou nem aí. Isso é egoísmo. Não, tem que pedir oração para todo mundo, para que venha uma fonte, uma graça de cura para todos. Entendeu? É isso que ele está dizendo. O homem justo, vírgula, muitas vezes mencionado nas Escrituras, a Bíblia fala do homem, o justo vive pela fé. Romanos 1,17. Então, gente, a Bíblia está cheia de passagens que falam da justiça divina e da justiça humana. Distingue-se pela correção habitual, então não quer dizer que eu não tenha que corrigir o outro. Claro que eu tenho que corrigir com amor. Você pode corrigir o outro se o outro estiver errado, mas com amor. O que não for por amor, não faça. Se o outro aceitar, bem. Se não aceitar, larga para lá. Ele tem liberdade. Agora veja, Deus amava o pecador, não o pecado. Você não tem que esculhambar a pessoa, não. Mostra para ela o erro, o pecado, mas sem esquecer do amor à pessoa. Tá? Se você tem um filho que está na droga, você tem que chegar para ele e explicar que a droga é má. Mas você não vai expulsar seu filho de casa. Entendeu? Então você tem que combater o pecado, não o pecador. Tá? Correção habitual de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Então por isso que a gente pede perdão. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Tá vendo? Pela retidão e da conduta para com o próximo. Não favoreçais o pobre, nem prestigis o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Levítico capítulo 19, versículo 15. Lá no Antigo Testamento, Deus já ensina isso. Eu não posso privilegiar aquele ali só porque ele é rico, porque ele é poderoso, e o pobre, aquele que não tem nada. Não. O rico, gente, aquele que tem bens, ele tem o mesmo direito daquele que é pobre, daquele que não tem nada. Porque tem gente que é assim. Tem gente que trata bem o outro só porque ele tem dinheiro, ele tem bens. Isso aí chama-se falsidade, hipocrisia. Não é? Senhores, dai aos vossos servos o justo e o equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Tá vendo, gente? Como é que o catecismo faz um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento? Tá vendo como que os dois se encaixam? Tá vendo? Então, olha como é importante a virtude da justiça. E agora a fortaleza. O que é a fortaleza? Parágrafo 1808. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Quem disse que o cristão não vai ter dificuldade? Quem te disse isso? Que nós não vamos ter uma dor de cabeça, que nós não vamos ter problemas. Claro que vamos ter. Não siga a religião que fala, venha para a minha religião que você não vai sofrer. Corra desse povo, está te enganando. Deus não prometeu vida fácil para ninguém. Então a fortaleza é para dar segurança nas dificuldades. Firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações. Nós vamos ser tentados até pelo demônio. Deus permite. Tá? Deus permite muitas vezes que o demônio nos tente, para ver se a gente tem fé nele, para ver se a gente tem... Claro que a gente não tem força contra o demônio, mas com Deus a gente consegue vencer. Tá vendo? Então muitas vezes Deus permite até que o demônio nos tente. Não acima das nossas forças, diz a carta aos Coríntios,
Mas muitas vezes Deus permite. Superar os obstáculos na vida moral. Não é só na vida moral, na vida total. Nossa. Quem não vai ter dificuldade, gente? Mas cada vez que a gente supera um problema, tá? Nos torna mais forte. Por isso que muitas vezes Deus permite que aconteça alguma coisa com a gente. Cada problema que a gente supera, a gente se torna uma pessoa mais forte. Não é? A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo que nos paralisa, inclusive da morte. Todos nós temos medo da morte, claro que temos. Mas até isso o dom da fortaleza, a virtude da fortaleza nos dá. De suportar a provação, no mundo tereis provações, tribulações, coragem, eu venci o mundo. E as perseguições, nós vamos ser perseguidos, meu irmão, minha irmã. A igreja está cansada de ser perseguida. Cansada. Ninguém bate em cachorro morto. Se você é católico, você vai ser perseguido. Se perseguiram Jesus, vai perseguir a gente também. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa, a própria fé. Por que os mártires morriam dando a vida por Cristo? É a virtude da fortaleza. Minha força e o meu canto é o Senhor. Salmo 118, versículo 14. Olha que coisa linda. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Eu estou gostando por quê? Porque ele está colocando um texto do Antigo e um texto do Novo Testamento, para você comparar. Está vendo? As virtudes. Está vendo? Coisa bonita. E a temperança. Vamos finalizar hoje com a temperança. O que é a temperança? Tá? É a virtude moral que modera a atração pelos prazeres. Não é pecado, gente, a gente sentir prazer. O homem, a mulher, não. Mas eu tenho que ter temperança. Então não quer dizer que vale tudo. Principalmente na questão do sexo. Tá? Não quer dizer que, claro, entre marido e mulher, tem que ter as carícias entre eles para eles chegarem juntos ao orgasmo. Claro que tem que ter. Mas tudo dentro de uma moderação, de um limite. Nada, por exemplo, de sexo anal, pelo amor de Deus. Sexo anal não cabe num relacionamento. Tá? Então, gente, temperança é isso. Não vale tudo. Tudo na vida tem que ter, é o que eu falei, tem que ter limite. Temperança é isso. Tá? Não é errado o casal buscar prazer junto, mas dentro de um limite. E procura o equilíbrio. Outra palavra que precisa ser muito usada hoje. Equilíbrio, temperança. Tá? No uso dos bens criados. Eu posso ter bens, eu só que tenho que ter equilíbrio, eu não posso usar de qualquer jeito. O dinheiro, né? Eu posso ter um carro, mas tem que ser, né? Não preciso ter 10 carros, ter 10 fazendas. Para quê? Tudo isso eu vou deixar, não vou levar nada comigo. Entendeu? Então, equilíbrio. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade, aquilo que eu já falei. Não é pecado você sentir desejo, você tem que se dominar, tem que ter equilíbrio. Senão vira o quê? Aí vira luxúria, como eu já falei. Por isso que tem que ter a temperança, tem que ter a virtude da castidade, que nós vamos ver mais para frente. A pessoa temperante orienta para o bem os seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar e seguir pelas paixões do coração. Eclesiástico capítulo 5, versículo 2, Eclesiástico 37, versículos 27 a 31. Então, gente, nós temos que ter cuidado. Cuidado com os prazeres mundanos. Não é só do sexo, não. Do prazer, do ter, não é? Da ganância, de querer sempre ter mais, né? E pisar nos outros. Não é? Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Tá? Porque o pecado original, ele desvirtuou tudo. O nosso modo de agir, de pensar conosco, com Deus e com o próximo. Tá? A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Eclesiástico 18:30. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade.
Devemos viver com moderação, justiça e piedade neste mundo. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 12. Gente, todos esses textos aqui, anote, pega um papelzinho, anota, para você ler depois na sua Bíblia, que eu não vou poder ler aqui. Tá? É importante você ler depois na Bíblia. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, é o primeiro mandamento, né? De toda a alma e de toda a forma de agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar. Olha que coisa bonita. O que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a Ele, a Deus, e nisto consiste a justiça. Por causa do amor a Deus, eu vou obedecer a Deus. Que vela para discernir todas as coisas, com meio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira, isto é, a prudência. Tá vendo, gente? Então, uma coisa leva a outra. Uma virtude leva a outra, ok? E eu quero encerrar falando da virtude e a graça. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Já estamos aí com 40 minutos, mas eu quero encerrar falando da graça. Sozinho eu não consigo nada disso que eu falei para você. Não pense que você vai conseguir tudo isso sozinho, que você não vai. Precisa da graça de Deus. A graça é o quê? Eu não mereço, mas Deus quer nos dar. Por isso que Maria é a cheia da graça. Tá? É a única que encontrou graça diante de Deus. E nós também devemos pedir a Deus a graça dele. Ok? As virtudes humanas adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina, com o auxílio de Deus. Então, sem Deus eu não consigo nada na minha vida, nem espiritual nem pessoal. Forjam o caráter. Isso é o que é o mais importante no ser humano, é o caráter. Você pode ter, gente, 1 milhão de dólares, mas se você não tiver caráter, já era. E facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Né? Feliz de nós se quando a gente morrer, as pessoas puderem dizer, essa pessoa era uma pessoa de caráter. Feliz aquele. Último parágrafo de hoje, gente, 1811. Não é fácil para o ser humano ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. Tá vendo, gente? O catecismo, a igreja, ela é mãe e ela sabe que não é fácil. Por isso que precisa da graça de Deus. Porque sozinho a gente não consegue. Por isso que muita gente cai no pecado. O dom da salvação é um dom. A salvação é um dom que Deus que nos dá. Não é mérito nosso. Trazida por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Então, por isso que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos. Tá vendo, gente? Por isso que eu falei na aula passada. Quem abandona a igreja fica prejudicado, porque não tem os sacramentos. É os sacramentos que nos dá força para seguir na graça de Deus. Cooperar com o Espírito Santo dá a graça, mas eu tenho que cooperar com a graça. Santo Agostinho diz isso. Seguir os seus apelos de amar o bem e evitar o mal, que nós já estamos falando aqui, já tem umas 2 aulas. Tá? Fazer o bem, evitar o mal. Aí sim nós somos realmente imitadores de Cristo, realmente. Verdadeiros cristãos. Amém? Então, gente, desculpa, hoje ficou um pouquinho maior a nossa aula, mas não acabou não. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as virtudes teologais, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar com a graça de Deus, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.